Não, aqui é um programa de série A, né? É um programa. Não é um programa. Nós chegamos na hora de esculhambar já. Bate-papo, a gente fala sobre assuntos variados e tudo mais toda semana, sem compromisso nenhum com a verdade, mas sem fake news. Bom dia, boa tarde, boa noite, mamães do meu Brasil e do meu mundo amado. Hoje é o dia 7 de maio de 2022 e amanhã será o Dia das Mães. Então, aqui o André Saldanha, hosteando mais um bate-papo à Hora dos Saldanhas, dedica todo esse episódio a todas as mães. O mundo não seria nada se não fosse por vocês, mamães do mundo inteiro. E junto comigo aqui está o meu colega, amigo, o colega Ivo. Boa tarde, Ivo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos ouvem, em especial as mamães, a todas as mães também, meu forte abraço. Sabe que eu já falei aqui, né? Não sou muito fã de datas. Esse negócio de data para mim é uma chatice e meras formalidades, mas como todo mundo curte, todo mundo fica sensível às datas e todo mundo é sensível à figura materna, guardo muito carinho a lembrança da minha mãe, muitas coisas me ensinou, foi muito legal, então feliz Dia das Mães a todas aí. Claro. Esse, como eu falei antes, o nosso podcast, você está hospedado no site Red Circle, você pode ouvir pelos aplicativos natos da Apple, você pode ouvir ele pelo Google Podcast, por vários aplicativos, assine nosso podcast, o feed, como é que será que chama aí onde você escuta o seu podcast, para você receber os episódios semanais, que geralmente eles saem entre sábado e segunda-feira. Depende se a tecnologia nos ajuda, né? Mas é um programa semanal. Você também pode seguir a gente no Twitter pelo @ahora_do_saldanha. E também, se você quiser mandar algum e-mail, alguma reclamação, alguma doação, mande para ahoradosaldanha@gmail.com. E vamos lá, que a gente tem... Então, um recado especial para a Netflix, para o Mercadinho do Esquilo. Não, essa que tu falou aí, quiser mandar alguma doação, né? É Netflix, estamos esperando aqui, hein? Essas companhias aí muito queridas que a gente sempre está fazendo publicidade aqui de graça. O dia que vocês quiserem fazer uma doação, a gente aguarda. A gente aceita de bom grado. Sim, porque do jeito que a coisa tá, né? Já recebeu aí uma doação de um ouvinte, assinatura do Disney. Eu até acho que tem algumas pautas aí, algumas coisas que a gente vai falar hoje e vou começar a falar mais da Disney do que da Netflix. Estou muito satisfeito com a Disney. Então, hoje, na história, né? Hoje, em 1945, o general Alfred Jolt, como é que seria? Jolt? Ele assina a rendição incondicional da Alemanha e passa a ser vinculante a partir do dia 8 de maio, que é conhecido como o fim da Segunda Guerra Mundial. Muito bem. É um dia muito especial na Europa. É um dia bastante especial na Rússia, né? Porque para eles não consideram como a Segunda Guerra Mundial, para eles é a Grande Guerra Patriótica. Parece que vamos ter alguma coisa rolando amanhã, né? Eu disse que essa data vai ser comemorada de uma forma bem especial na Rússia. Então, aqui ficar de olho no que vai rolar amanhã. Se vai rolar uns fogos de artifício nuclear. Brincadeirinha. Isso é gatilho para umas pessoas. Não, acho que não. Não, né? Porque aí acabou-se tudo, aí não tem graça a brincadeira. Acho que não, acho que a nosso extermínio vai ser um pouco mais lento. A gente estava falando aí sobre as doenças aí, né? Além do Covid, tem um monte de outras coisas. Agora está surgindo uma hepatite fulminante aí. Fulminante não sei se é fulminante o termo, mas uma hepatite grave em crianças de até 5 anos e meio sem explicação. Estava bem forte, parece, na Europa, e agora já chegou aqui no Brasil também.
Então, são várias... e infecções de superbactérias. As superbactérias aí agora estão botando as manguinhas para fora também. Então, a gente está destruindo o meio ambiente, a gente está desorganizando todas as coisas. Os vírus, eles não são à toa. Não é por nada, não é castigo divino, é castigo da natureza. Desequilibrou a natureza, então esse desequilíbrio da natureza causa essas doenças também. Fora as questões climáticas, aquecimento global, as chuvaradas aí que a gente está tendo em excesso aqui no Brasil. Então, tá muito fora do normal as chuvaradas, né? Seca onde não tinha seca e chuvarada em outros lugares. Então, acho que o fim da humanidade não vai ser tão rápido assim. Acho que, então, não vai ser tão rápido assim como uma guerra nuclear. Então, o nosso extermínio vai ser um pouquinho mais lento, mais sofrido e doloroso. Mas eu não quero dar gatilho para as pessoas aí ficarem deprimidas, tá? Vamos mudar de assunto, vamos depois para coisas alegres. Tá. Não, tá feia a coisa lá em Tubarão, né? Em Blumenau também. Em várias A partes. chuva ali pegou. Não é só em Santa Catarina, em vários lugares, em várias partes aí do Brasil. Tem tido, e nós estamos tendo assim, sequências, né? Nós tivemos na região serrana do Rio de Janeiro, nós tivemos em Minas Gerais, nós tivemos na Bahia, né? Vai mudando os lugares, mas a gente está tendo uma série muito grande de alagamentos e de chuvas descomunais. Na realidade, esses alagamentos são pelo excesso, é um número de milímetros muito acima da média, né? E esses milímetros chovendo em muito pouco tempo. Então, isso é um descontrole meio geral. Tá complicada a coisa, né, amiguinho? Mas vão nossos desejos aí, pessoal que mora na região aí sudeste, especialmente sudeste, na região sul, especialmente aí ali no Vale do Itajaí, não é? E para baixo ali, de Blumenau até Tubarão, a coisa tá pegando. Solidariedade. Uma nossa solidariedade aí para vocês. Mas vamos falar de umas coisas aí que a gente tem hoje. Hoje é aniversário completando 70 anos do Luiz Fernando Mendes, conhecido como Fernando Mendes. A gente já falou dele aqui num episódio. Ele que é de Conselheiro Pena, em Minas Gerais. Talvez o nome dele não as pessoas, os jovens, não vão lembrar dele, mas talvez alguém vai lembrar. Ele lançou uma música chamada Cadeira de Rodas. A Menina na Cadeira de Rodas foi a primeira música sobre uma pessoa com deficiência física em cadeira de rodas na história do Brasil. Foi um sucesso. Só que depois ele teve uma música que ele quis lançar que foi meio infeliz, né, colega? Ele foi censurado. Ele foi censurado sem querer, na realidade. Ele não pretendia, ele nem sabe direito, assim, ele nem sabia direito o que estava acontecendo com ele. Né? O que acontece? Teve um sequestro, não é um sequestro, um desaparecimento que ficou muito famoso no Brasil nos anos 70, de um menino que chamava-se Carlinhos. Hoje é um homem, né? Foi nos anos 70. Isso, mas era um jovem, loirinho, assim, e aquela imagem ficou muito marcada na imprensa. A imprensa batalhou muito em cima da história do desaparecimento do menino, que era um menino de classe média alta, alguma coisa assim, né? O caso Carlinhos. O caso Carlinhos. Então, quem quiser dar um Google lá, pergunta o caso Carlinhos, vai saber. E aí, o nosso amigo compositor aí se comoveu com a história do desaparecimento do menino e resolveu fazer uma música para aproveitar a onda da situação, ou para sei lá, para chamar mais atenção ainda para o evento, para se solidarizar com a família, enfim, na mais pura das intenções, ele fez uma música que dizia: onde está o meu amigo, né? Onde está meu amiguinho? Onde está meu amigo? Onde está o meu amigo? Em 1974. Já avisei que vai dar merda isso. Ele faz onde está o meu amigo, e daí ele diz, logo em seguida, ele diz assim, porque ele desapareceu. Né? Ele usa a palavra desapareceu. E questiona onde está o seu amigo. E aí O nome da música é Meu Pequeno Amigo. Meu Pequeno Amigo. E na música ele questiona
Isso, né? Numa parte da letra, ele fala onde está o meu amigo que desapareceu. E aí, Como? Como isso? Numa época que ninguém desaparecia? Mentira! desaparecia? Exatamente, foi exatamente esse o argumento, né? Da censura ao censurar a música dele e diz assim, Não, aqui no Brasil ninguém desaparece. muito menos nessa época. Nem no nosso governo democrático, verde-oliva. Então, os caras censuraram ele, ele não sabia, não tinha nem na hora, na época, ele ficou meio assim, pasmo, porque eles, não sou envolvido com política, com nada, não tinha a mínima intenção, não tem nenhum cunho político a minha música, né? Mas, na realidade, passava a mensagem de estar procurando um desaparecido e a palavra desaparecido Não estava pegou bem. no topo da lista das palavras proibidas no Brasil de então. Essa informação para quem quiser, tem num livro muito bom do Paulo César Araújo. O livro chama-se Eu Não Sou Cachorro Não, música popular cafona e ditadura militar. É o nome do livro. Um título meio comprido, mas o livro é muito interessante porque é uma tese do Paulo César Araújo, ele é historiador, se eu não me engano, e ele vai tratar da questão da censura na música brasileira, mas ele vai sair da curva, ele vai sair do senso comum, né? Quando tu fala em censura, tu vai pensar em Geraldo Vandré, tu vai pensar em Caetano, em Chico, e vários outros fizeram músicas de protesto e que foram censurados na época da ditadura Roberto militar. Carlos, né? Não. Roberto Carlos. Não, né? Não. Oi. Roberto Carlos nunca teve uma música censurada na ditadura? Eu saiba, não. Ele que escreveu tanta música? Não, mas não teve. Que sorte! E aí o Paulo César Araújo, ele vai tratar de outros tipos de música, né? Que não é aquela música que a gente... a famosa MPB, a MPB clássica, vamos dizer assim, né? Mas ele pega uma música mais brega, vamos dizer assim, de cunho mais popular mesmo, ou na época chamava-se de cafona, né? Que teve vários caras que foram censurados por motivos diversos, né? Não só por motivos políticos. Esse teve o caso desse Fernando Mendes aí, que foi um acidente, né? Teve o caso de outros, por exemplo, o Odair José, eu não sabia, né? Na época ele era conhecido como o rei das empregadas domésticas, era o cara mais ouvido nos radinhos de pilha nas cozinhas da classe média. As empregadas domésticas escutavam muito o Odair José, e o Odair José foi um dos caras mais censurados na ditadura militar, porque as músicas, os temas que ele trazia não eram temas políticos, mas eram temas sexuais, né? Pare de tomar a pílula. Pare de tomar a pílula e outras questões assim. Então ele foi muito censurado, né? O Valdir Soriano teve música censurada. Então muita gente que a gente não imagina que teve música censurada. Então esse livro do Paulo César Araújo trata desse outro universo da música popular brasileira. Repete o nome do livro aí, tu tá com o livro aí? Eu Não Sou Cachorro Não, música popular cafona e ditadura militar. Não, eu não tenho livro. Eu escrevi um artigo que eu me baseei em algumas coisas deste livro. Eu estava trabalhando um outro compositor, e esse compositor aparece nesse livro ali, o Benito de Paula, e eu usei esse livro como referência, como fonte de pesquisa. Só que para mim encontrar o livro na época foi bastante difícil. Eu consegui emprestado, alguém tirou numa biblioteca para mim, eu usei, depois devolvi o livro. Mas eu já vi que ele tem na internet para vender, né? Eu legal. Abri para pesquisar. Qual editora? Não tá barato não, tá R$180. Eu não identifiquei a editora. Mas dá um Google no nome do livro aí também consegue achar. Muito bom o livro, muito bom o livro. Muito bem. Vamos mandar lá falar vamos achar essa editora, mandar uma resenha aí. Manda uma cópia aí pro colega Ivo, para ali essa biblioteca dele ali atrás. Né? E isso foi
meio que atrapalhou a carreira do cara, porque ele começou concomitantemente com o José Augusto. Eles até têm um disco deles gravados, os dois juntos, né? E se a gente para pensar, não querendo dar fazendo criar uma problemática em cima, né? Talvez podia dizer, mas se você ver a capa do disco, você vai ver o look de um do outro, né? Um é um cara com um baita cabelo Black Power, né? E o José Augusto já tem umas feições assim mais alongadas do rosto, um cabelo mais liso, né? E talvez o pessoal pense, ele é aquele típico cantor assim romântico, dele já não é mais nem brega, que atrairia os olhos de uma som livre, né? Não poderia dizer pelo tema talvez até racial, mas eu acho que o que mais que atrapalhou na questão dele foi o cara estar lançando um projeto novo e cair no crivo da ditadura, né? Ele teve uma certa perseguiçãozinha também, porque eu vi uma entrevista dele que ele falava que ele teve um tempo até que ele pegou meio que um medo de subir no palco por causa da perseguição que ele passou por causa dessa música dele que foi censurada. Não foi só a música censurada, né? Ele foi meio que acossado por causa dessa música dele. Então é isso, né? E ele também tem um grande sucesso, cara. Ele tem uma música que é muito sucesso e provavelmente a maioria das pessoas acha que essa música é do Caetano Veloso, que é a música que tá no filme Lisbela e o Prisioneiro, Você Não Me Ensinou a Te Esquecer. Ó. Que ela não é do Caetano, é do Fernando Mendes, né? E foi regravada pelo Caetano pro filme esse, né? Lisbela e o Prisioneiro. Foi um sucesso, foi um boom, ganhou prêmio naquele ano e tudo mais. E foi o que meio que deu uma ressuscitada no cara, né? Voltou ele para mídia, né? Naquela época, e ele segue até hoje fazendo o show dele, né? Mas é um cara sempre, né? Assim, low profile. E ó, Também faz aniversário hoje o Matthew Helders. Ele que é de 1986, está completando 36 aninhos. Dá inveja o cara assim. É um menino, né? Vocês vão reconhecer que eu vou botar aqui a música. Ela vai entrar agora. Essa música acho que tem uma das viradas de bateria, não a melhor, mas uma bem legal. A quem já tá ouvindo já identificou. Ele é o baterista do Arctic Monkeys. E essa música eu acho que é a música mais, assim, que ele mais se destaca na bateria. Sabe quem é o Arctic Monkeys? Colega Ivo, sabe quem é o Arctic Monkeys? não sei quem é o Arctic Monkeys. Não vão tocar em Porto Alegre. Em outubro eles vão estar em Curitiba. Curitiba tá estourando com o show, né, cara? Hoje tá tendo Metallica em Curitiba. Mas aqui também. Teve Metallica ontem aqui. Ontem. Teve Metallica ontem aqui. Teve Kiss na semana passada. Teve aí, depois foi para Curitiba. Agora em setembro vai ter o Guns N' Roses. Teve Maroon 5 aqui, há um mês e pouco atrás. Não tá fraco de show internacional, não, aqui. Bem, então estamos bem, né? A pandemia acabou, né? Acabou. Né? Falando nisso, tu melhorou, Melhorei, hoje já encerrou meu atestado médico. Hoje até trabalharia se não tivesse sido transferido o evento, porque além de mim, mais 6 pessoas se contaminaram lá no meu local de trabalho. Então, o evento que teria hoje, de homenagem ao Dia das Mães, foi transferido para a próxima semana, né? Porque essa semana foi caótica e nem os alunos não estavam indo na aula, porque com medo e tudo mais. Deu um boom aí, cara, deu um surto. Lembra que eu te falei quando eu estava aí no Brasil, né? Quando eu fui me testar, Sim. Que eu fui agendar o teste para poder pegar o voo, né? Tu tem que apresentar um teste antes de tu viajar. E o farmacêutico falou, vou só dar uma dica. Usa máscara até o dia do teu teste pro teu voo, porque os casos estão aumentando e já não é mais notícia, né? Não é tão noticiado como antigamente. Lembra que eu te falei isso, né? Exato. Essa semana deu que os testes de farmácia, as farmácias
estavam reportando isso, que aumentou muito o número de positivos nos testes feitos em farmácia, né? Além dos 6 lá da minha escola, além da Cláudia, acho que teve mais 2 lá na escola da Cláudia. O Juliano também pegou essa semana. O Juliano Vieira, nosso apresentador do programa Ponteio na FM Cultura 107.7, FM dos Gaúchos, sábados às 20 horas da noite. O Juliano pegou a Covid também. A mãe do meu filho também pegou a Covid essa semana. Então o negócio tá punk aí. Claro, graças a Deus, as 3 doses de vacina tiveram um efeito positivo para que os sintomas fossem bastante leves. A Cláudia ficou quase com a certeza de que se ela não tivesse vacinada, ela teria ido para o hospital. Ela disse que ela se incomodou muito. Foi 2, 3 dias, mas 2, 3 dias que ela se incomodou muito com os sintomas, né? E ela disse, já pensou se eu não tivesse com 3 doses de vacina? Teria ido e fazendo a reflexão, aquelas pessoas que ficaram doentes antes da vacina, né? Todo o sofrimento que deve ter sido. Viva. Ainda bem que teve vacina, né, cara? Então, pouco tempo, mas ainda bem, porque eu acho que foi o que tá nos salvando, né? É o que salvou muita gente, senão ia ter sido bem pior. O meu passaria desapercebido, né? O meu, porque os sintomas que eu tive foram os sintomas respiratórios que eu tenho sempre, né? Não teve nada de diferente dos sintomas que eu tenho nessa época do ano, no outono, então nem me passou pela cabeça a Covid. Eu fui testar porque a Cláudia estava com sintomas, com dor de garganta, com dor de cabeça, com dor no corpo, e ela foi testar, eu aproveitei e testei também. Aí o meu deu positivo, e o dela deu negativo na hora, né? E daí ela refez o exame um dia depois, 2 dias depois, e aí deu positivo. E isso também é uma pegadinha, né? Porque a pessoa ou não tem sintoma e não vai testar, ou ela tem o sintoma e vai testar logo em seguida e acaba dando negativo. E a pessoa, na realidade, está com o vírus, mas ele ainda não foi detectado pelo exame, né? Uhum. Então, isso eu imagino que isso tenha um efeito aí num monte de casos que não são reportados, que não são noticiados, né? Que não são contabilizados. Por isso que tem país que fala assim, ó, você faz o teste, você Se tem não 48 fosse horas. Já nos Estados Unidos, é 24 horas. Entendeu? Já, por exemplo, se eu não tivesse ido testar, a Cláudia teria ido trabalhar, mesmo se sentindo mal, porque o exame dela estava dando negativo, entendeu? E ela mesmo com sintomas. Mas já fortes. tu levanta Então, uma bandeira, né? Como eu testei negativo e a gente vive junto, né? E ela estava com sintomas, foi o que o médico disse, né? O médico já deu o atestado para ela, disse, não, com certeza tu tá, só não deu tempo ainda do teu exame pegar. Fez o exame dia depois. Tudo bem. E mais uma notícia que não é exatamente de hoje, mas é da semana que está entrando. Em 10 de maio de 1994, o Mandela se tornava o primeiro negro a ser presidente na África do Sul. E vitória, né? Foi uma coisa muito... para quem acompanhava o regime do apartheid, assim, na época, né? É uma vitória muito grande isso, porque o mundo já estava estarrecido e dava-se a entender, assim, não se via uma perspectiva de mudança daquele regime. Mas aí a África do Sul começou a ser boicotada de alguns motivos, assim, e aí, em pouco tempo, tem essa virada, né? Mandela passa de um preso político, um cara que ficou muito tempo na cadeia, para ser o presidente e para ser uma unanimidade. E ao contrário do que as pessoas poderiam imaginar, em vez de ser um governo revanchista, né, em relação aos brancos, pelo contrário, ele fez um governo de união nacional. Assim. Ele conseguiu unir. Tá naquele documentário lá do Clint Eastwood. Você sabe que aqui agora acho que só imprime jornal na edição de sexta-feira, pro fim de semana. E o jornal agora é todo digital. Mas, meu amigo, não tem um ano que os caras vão dar a notícia, né? Quando acaba o apartheid, ou quando Mandela sai da cadeia, ou quando Mandela se torna presidente. Nas fotinhos, os caras colocam a foto do Morgan Freeman no filme interpretando Mandela.
Olha, o Morgan Freeman foi um excelente Nelson Cara, não é Mandela. uma, não é assim, os caras deram uma bola fora uma vez. Não, eles têm salvado lá no copy-paste dessa data e sempre entra essa foto, cara. E olha, na época eu mandei zoando no Facebook, mas acho que eles vão assim, vamos fingir que não é com a gente e vamos seguir mandando. Tem... que nem aquele filme do... Como é que é em português? Jantando com idiotas? Jantar de idiotas? Que o cara tem que levar... Os caras tinham um negócio, eles faziam um jantar uma vez por mês e os convidados tinham que levar um convidado junto, um acompanhante. Tinha que ser um cara bem idiota para ser ridicularizado. Eles faziam uma competição para ver quem que levava o cara mais... Nunca vi esse filme, cara. Não, nunca vi esse filme. É isso aí. Com o Steve... Com o cara que fazia o The Office. O Carell, Steve Carell. Nem sei quem é também. Não sabe quem é? Cara, esse filme... Aí, ó, temos um filme pra você... Então, não conheço esse filme. Cara, esse filme se chama... O nome certo é Um Jantar para Idiotas, tá? Ele é de 2010 e ele é com o Paul Rudd. O Paul Rudd, ele faz ele é o protagonista, né? E aí o chefe dele fala, ó, tem um jantar especial, que é um clube, né? E ele quer impressionar o chefe dele com esse tal. E aí ele fala assim, ó, e você tem que... A regra da coisa é um jantar para idiotas. Você tem que encontrar o cara mais idiota que você conhece e você tem que levar ele. Né? E a pessoa... A gente vai escolher quem é o cara que conseguir levar a pessoa mais idiota. E esse cara vai ser o eleito. Né? O cara da noite. Ele falou, aí eu vou bombar com o meu chefe. E aí ele conhece o Steve Carell, né? E aí ele falou, não, esse cara é um idiota, eu vou levar esse cara pra... Só que o filme acaba dando várias reviravoltas, né? E tem uma hora que eles entram na casa de um cara, e esse cara era um fotógrafo, um cara que viajava, um jornalista, era um cara todo pica das galáxias, né? E aí tá o cara, assim, tirando uma foto abraçada com o Mandela, né? Aí o cara que faz o Barry, né, que é o Steve Carell, o idiota, falou, nossa, esse cara é muito... Né? Ele é amigo do Morgan Freeman. O contrário, né? E o jornal daqui faz o contrário. Pega uma foto do Morgan Freeman como se fosse o Mandela. Tá louco, velho. Ah, cara, esse filme ele é muito engraçado. É um filme bem leve, cara. Mas é bem legal. É bem legal. É uma comédia assim. Tu sabe que uma vez tive uma discussão com uma conversa, né, um bate-papo, um amigo meu, jornalista, e foi muito interessante a questão do personagem, né? E a gente lembrou aquele caso lá do Charlie Chaplin que entrou num concurso de imitação de Carlitos lá e tirou o 3º lugar, né? Então tinha 2 Carlitos melhor do que ele. Porque a gente estava comentando o filme do The Doors, né? Que eles testaram o Val Kilmer ali e os caras do The Doors erraram 80%, né? Quem era o Jim Morrison, quem era o Val Kilmer, né? E aí esse meu amigo cunhou a frase, né? Quem sabe então o Val Kilmer é um Jim Morrison melhor do que o próprio Jim Morrison. E aquela coisa da gente falar das pessoas que morrem, né? Não é o caso do Mandela, que ele morreu muito velho, né? Mas as pessoas que morrem cedo e que elas acabam virando só o personagem, né? Pegar o Elvis congelou lá em 42 anos. Pegar o Elvis é um dos mais imitados, assim, né? Então tu pega o John Lennon, né? Ele não ficou velho que nem tá o McCartney nem nada, né? Então ele se congela naquele personagem que é criado para ele, né? E aí tu vai fazer filmes, tu vai fazer biografias, tu vai ter pessoas, vai ter concurso de imitação, tu vai ter sósias do cara, né? Então, na realidade, ele deixa de ser a pessoa para ser a personagem, né? E às vezes, de repente, o Mandela e o Morgan Freeman estão se misturando nesse personagem aí, Nelson Mandela, né? E passa a ser um personagem, não mais só o ser humano Nelson Mandela, né? Acaba virando personagem, até porque muitas vezes as pessoas acabam criando histórias e se aumentando
e se romantizando e se fantasiando alguns feitos, algumas coisas da pessoa. Tem gente que, inclusive, se atribui coisas que a pessoa nunca fez, né? Então a pessoa vai virando um grande personagem. Estava vendo... É que eu acho que o Morgan Freeman ele fez até 2 filmes sobre o Mandela. Um é o Invictus, que é esse do Clint Eastwood, né? E que ele já é o presidente da África do Sul e está fazendo todo esse, como você falou, a ideia de fazer uma unificação, tanto que a bandeira da África do Sul, ela muda, né? Sim. Até a bandeira eles mudaram, a bandeira, o hino. Mas ele tem, eu não sei se vou conseguir encontrar aqui, mas ele tem um outro filme que ele também faz com aquele ator que fez o Shakespeare Apaixonado, que é o irmão é o Ralph Fiennes? Não, Ralph Fiennes e é irmão do... Não, é o Joseph Fiennes. O Joseph Fiennes, que ele é o carcereiro do Mandela, e se eu não me engano, é com o Morgan Freeman. Então o Morgan Freeman ele tem 2 filmes como Mandela. Então ele já é quase Mandela. Ele sai todo ano no jornal aí, né? Então ele já é o Mandela. Aqui onde eu moro ele já é o Mandela. Imagina o dia que o Morgan Freeman morrer e os caras botarem uma nota. Morreu o Morgan Freeman e os caras colocam a foto do Mandela. E ó, daqui a pouco tu não sabe. É a mesma coisa. Às vezes agora o cara tem que pensar se o pôster é do Val Kilmer ou se é do Jim Morrison. Ó, tá entrando mensagem aí, ó. Esse também, eu estava falando, a gente falou um em cima do outro. Quando eu estive na minha viagem aí ao Brasil, a gente também teve o prazer, né, de encontrar, almoçamos junto com o nosso amigo Léo Prado, do canal do professor Léo Prado, que tem aquele programa sexta-feira, Cineminha com Amigos. Era para a gente ter um episódio semana passada, né, mas nessa semana, ontem, era para ter um episódio, mas ele teve um imprevisto. Quando ele mandou aquela mensagem, quase que eu mandei uma mensagem de volta para ele. Ele falou, não vou poder gravar hoje à noite, meninos, não sei o quê. Eu falei assim, dá a chave da casa que nós tocamos aí. Nós acende as luzes, rega as plantas. Já imaginou se nós fizéssemos a invasão do Cineminha com Amigos e virava a Hora do Saldanha? Ia ser um cabaré, acho que ele não ia gostar. Eu pensei em oferecer, mas pelas dúvidas eu fiquei foi quieto. bom porque eu não tinha visto nenhum filme para debater. Mas tu tava com o Covid, tu podia ver qualquer filme no meio tempo. É verdade. Sexta-feira é nós, né? Sexta-feira é nós. Ele tá mandando mensagem aqui, ó. Já decidiram o filme? Me avisem. Vamos te avisar depois que nós terminar de gravar. Então já falamos vários filmes aqui nesse meio tempo. Olha, eu até pensei num filme, cara. Eu ia perguntar o que você acha. É que o problema é que ele tem uma velocidade. Talvez esse filme ele é um clássico, mas ele meio que envelheceu, né? Não sei o que tu acha. Eu acho que na situação que a gente está hoje acontecendo, que infelizmente uma tribo inteira de Yanomamis desapareceram após uma criança de 12 anos ser violentada até a morte e uma outra criança ser jogada no rio para se afogar, e uma tribo inteira desapareceu, não é? E a gente não tem ideia nenhuma. A gente falou da comoção do caso Carlinhos, mas ninguém... Não sei como é que tá aí na notícia do Brasil, se o jornal na noite... Cara, ontem apareceu os caras da Polícia Federal dando um depoimento, 3 delegados, e eles falando, dizendo que, na realidade, eles não conseguiram apurar nada e que isso parece ser um erro de comunicação, um mal-entendido, e foi que essa ideia de que tinha acontecido essas coisas partiram da comunicação de uma ONG, mas a coisa se alastrou muito e tudo mais, mas que eles não conseguiram identificar que realmente tenha acontecido isso e tarará, tarará. Senão não pode ser, né? Será que então todo mundo está se comovendo com um negócio que é uma fake news? Uma coisa assim. Eles não usaram a palavra fake news, eles só falaram em erro de comunicação, mas que eles iam continuar olhando, iam continuar apurando. Mas a reportagem segue, e aí tem o cara que fez a comunicação, que é uma liderança Yanomami, e que ele dá o relato disso,
e que ele teve lá e que outras pessoas tiveram. E aí mostra as imagens do acampamento onde tinha uma aldeia Yanomami. Foi incendiada. E que tá tudo queimado, foi incendiada, não tem ninguém lá. Mas aí a polícia disse que lá no lugar a perícia não achou nenhuma prova de que tivesse acontecido o tal do estupro. Bom, no meio do mato, uma aldeia incendiada, é difícil tu achar prova de estupro, né? Nem o CSI, eu acho, vai achar. Mas o rapaz, o indígena esse, que é essa liderança, ele disse que teve um pessoal que foi de barco e andou não sei quantos quilômetros, é longe, quantos dias de barco, e identificaram no acampamento dos garimpeiros que os indígenas estão todos lá. Ou seja, eles foram sequestrados, eles foram retirados, estão aprisionados justamente para que o caso não tenha a repercussão, né? E eu não sei se a polícia está fazendo isso como uma estratégia para não alertar os gansos e de repente pegar os caras de surpresa, mas me achei tão simplório e achei tão estranho o delegado dizer assim, não, olha, parece que não, acho que foi um erro de comunicação, acho que não tem nada sobre isso. Sabe, assim, sem muita convicção também na fala. Uhum. Eu achei bem estranho mesmo, achei bem estranho. E isso é um caso seríssimo, né? É um caso seríssimo. Então, Agora, é aquilo que a gente já falou antes também, né? As dificuldades de exercer a sua função, né? O serviço público em algumas áreas, em alguns lugares do país, deve estar muito difícil para alguns servidores poderem exercer o seu trabalho, né? Então, o cara tem que usar de todos os estratagemas possíveis para conseguir, porque, cara, bom, a gente já viu aí, né? Quantos que foram trocados, exonerados, afastados e tudo mais. Então, eu vi o pessoal assim, ou sumiram ou tiveram como é que alguém escreveu? fugir. Foram desaparecidos ou tiveram que desaparecer. Então, agora tu trazendo isso? Não, pelo jeito eles foram sequestrados pelos garimpeiros. Que horrível. E estão lá aprisionados, porque é um lugar bem distante, né? A aldeia já era num lugar distante. Quando houve o caso, eu me lembro que a polícia estava tendo dificuldade de chegar no lugar. E agora eles estão num lugar mais distante ainda. Né? Aí eu pensei no filme A Missão. A Missão Mas é um como eu te falo, eu acho que ele envelheceu. Não sei se é fácil de encontrar, porque é um filme antigo, né? Mas é desse filme que ele tá inteiro em inglês no YouTube. Mas eu não sei se ele ficaria muito denso, não sei, porque eu acho que a dinâmica dele meio que... Ele é meio... Mas é um filme que... É um filme de época, né? E ele tem um ritmo um pouco lento, né? Mas ele é um filme muito... Ele conta bem isso de como é que... De um dos capítulos, né? Que a gente gostaria que fosse um capítulo passado, mas segue presente do abuso, né, contra os povos originais que moravam aqui e que ainda segue, né, por uma série de interesses, ou talvez o interesse da igreja, o interesse depois que acaba sendo um interesse comercial, né, um interesse geopolítico. Acho que é uma das poucas... não vou falar isso, o pessoal fica puto comigo. Aquilo é a história do Rio Grande do Sul, né? Aquilo é um capítulo marcante da história do Rio Grande do Sul, né? Gosta muito de vangloriar e de se gabar da própria história, mas é um capítulo da nossa história, né? Ali não apresenta claramente... aparece as ruínas até de São Miguel, né? Aquela guerra que vai acontecer, ela é do lado brasileiro, né? Ela é do lado brasileiro porque ela está dentro do acordo de troca, onde Portugal cede definitivamente a colônia de Sacramento para a Espanha, e a Espanha cede essa região. Portugal troca uma coisa que não pertencia a ela por uma outra coisa que também não pertencia a ela, mas estava mais perto. Colega Ivo, dizer uma coisa. Oi. O cara colocou aqui A Missão dublado alta qualidade, e tá com boa qualidade, cara, só que tá dublado nos YouTube. Tá. No YouTube, legendado aí não tem que buscar. Eu encontrei em inglês ele, mas é sem legenda.
Tá, depois eu busco ele. Não sei, deixa aí no deck. Porque eu acho que é um filme que Tá. ele é um clássico. Tem uma trilha sonora do Ennio Morricone, não é? Aham. Um dos papéis aí quando o Robert De Niro ainda interpretava. Opa! Jeremy Irons. Então, e esse é um filme, ele tem 2 horas, ele tem muita cena, muita coisa para se a gente for se debruçar sobre a descrição do filme, mas o mais importante eu acho que é a pauta política, né? Porque se não fosse nem esse, outro que eu ia falar era o Marighella, né, cara? Porque o Marighella também é osso. E falando em funcionário público, que tinha que ir lá, né, que tá com as suas atribuições atrapalhadas, e aí outro filme que talvez seria atual para a gente voltar nessa história que a gente não pode esquecer desse tempo nefasto, que o Exército é funcionário público. As Forças Armadas não são um dos 3 poderes. No Brasil existem 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. As Forças Armadas não são um 4º poder. Eles são funcionário público, eles são subalternos. Então eles não têm que dar opinião, querer parecer, querer acompanhar, querer fazer porra nenhuma. Se eles querem fazer alguma coisa, eles têm que fazer na atribuição do papel deles. Eles não têm que dar pitaco sobre eleição, sobre processo eleitoral, nem porra nenhuma. Se querem fazer alguma coisa, faz então uma missão e desmanche esse garimpo que está aí nessa área, começando por aí. E aí depois a gente vai tentar ver quem foi o culpado, quem é isso, o que aconteceu, cadê os índios. Mas você vai fazer o seguinte, começa desbaratando o garimpo. Ponto. Não. O que os queridinhos querem fazer, além das mamatas deles, de prótese peniana e Viagra e tudo mais, agora querem se meter nas eleições. Pau no seu cu. Porque não querem mais perder esses privilégios. Então, por isso que o filme do Marighella, não sei como é que onde é que ele tá nos streams aí, se tá disponível. Era um outro filme que é bem pra atual, né? É bem pra gente... As velhas de óculos grande e camiseta da seleção, que falam... Ai, na minha ditadura era melhor. Ai, 5. Não. Então, é um assunto que é chato. Então, temos que falar dele. Onde é que se encontra o Marighella? Tava na Globoplay antes, não tava? Já me deu outras... Guerras do Brasil, Irmandade, O Processo, já me deu um monte de documentários aqui. Democracia em Vertigem. Me deu um monte de... Vai ser um 2 do Democracia em Vertigem? Mas isso também eu posso ver depois. Vamos tocar o barco. Vamos tocar a barca. A minha dica fica essa: se o Marighella estiver disponível, se não, outro. A missão, né? Porque também a gente não pode esquecer. Recém passamos o dia. É um clássico, é bom um filme clássico. O dia do. Agora mudaram, né? Agora é lei. Tiveram que passar uma lei para mudar. Não se fala mais dia do índio, né? Agora vai ser dia dos povos originários, né? Sim. Então. Não sei, essa é uma dica, é uma dica que eu dou. Vamos lá, vamos pautar outro assunto aí? Música. Vamos para a pauta? Hoje também o colega Ivo mandou uma sugestão de pauta de uma matéria que ele leu mas ele não copiou o link, então, mas é o seguinte, a matéria diz aqui que um neurocientista, Jacob Jolisch, deve ser Jacob Jolisch, da Universidade de Groningen, na Holanda, porque eles falam tudo que a pedido de uma marca britânica de produtos eletrônicos, a Alba avaliou o que é que algumas músicas têm que deixar as pessoas mais felizes. Para chegar às faixas usadas no estudo, o pesquisador ouviu 2.000 pessoas que indicaram quais músicas lançadas nas últimas... Aí cortou, não sei o que passa aqui, porque você copiou a tela. As últimas, sei lá, que elas ouviram. Ainda que o sentimento de felicidade seja muito subjetivo e dependa da vivência de cada indivíduo, o neurocientista explicou que 3 aspectos são universais em músicas consideradas felizes: ritmo acelerado, 150 batidas por minuto, acordes maiores e letras otimistas. E aí, né, eles dão as 10 músicas que o neurocientista chegou. Então, vamos começar assim, ó, de baixo para cima, tá? Não vou tocar todas, já aviso.
Não, eu baixei a playlist. Eu baixei a playlist Tu e baixou? já ouvi quase todas. Eu só não ouvi essa da Katrina, eu não me lembro. Ah, Talvez eu Katrina in the conheça a Waves, música. Walk in the Sunshine, é aquela assim, eu acho que até tá no filme da Três Solteirões e um Bebê. I walk in the sunshine, oh, I make you feel good. Tudo bem. Sabe qual é? Não sei, mas as outras todas eu conhecia. É meio ruim, E eu as- não sei porque tá as- isso. As outras todas eu conhecia, acho legal. Gloria Gaynor, I Ó, Will vamos Survive. citar uma por uma, daí tu comenta elas, tá? Tá, Vamos lá. Essa era a 10ª. tá. Fraca, A 10ª, né? Tu nem conhecia. nem conhecia. 10ª. A 9ª, Gloria Gaynor, I Will Survive. Ah, isso é um clássico, né? Não tem quem não curta essa música. Quem não. Se tu botar numa pista de dança, se tu vai botar música da época da discoteca e tudo mais, botar essa música, todo mundo vai dançar. A letra dela é interessante, fala de uma mulher que era. Que o marido abusava não, né? Mas sacaneava ela direto, e daí o cara vai embora, e de Uma repente ele relação volta na maior cara de pau, e ela diz, não, agora já era, agora já deu. E é uma Ela letra larga. positiva. Sim. Vamos lá. Eu gosto da versão do Cake. Tem um que o cara canta todo. Não, I was afraid. não, eu gosto da Gloria Gaynor. Ok. Gosto da Gloria Aí, Gaynor. a 8ª, Bon Jovi, Living on a Prayer. Prayer. Eu só lembrava do refrão dessa música. Então, tem um corte, depois eu vou botar um link de um corte quando tinha um embrião aqui, um podcast que eu tinha paralelo, que eu falo sobre essa música quando eu fui no show do Bon Jovi aqui, lá em Curitiba, na Pedreira, que eu dei uma desmunhecada, dei uma de Tied, comecei a gritar como uma louca lá. Mas que baita macho! Dei pinta. Então eu deixo os comentários dessa música pra ti. Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun. Tá, outro clássico, né, dos anos 80. Não tem quem não conheça essa música, e ela é uma música divertida. Realmente, ela é uma música divertida. O próprio clipe dela é divertido. Tá? É irreverente e tudo mais. Agora, A Cyndi Lauper se perdeu no caminho, né? Ela fez essa música, a música do Goonies, a Time After Time. mas é como todo mundo, né? Nos anos 80, tu tem um monte de gente. Tirando a Madonna, tu tem um monte de gente que fez sucesso 2, 3 anos Putz, e depois ficou pra sempre, assim. aquela era Madonna zoada, né? Isso. Há uns tempos atrás ela tava fazendo show aí, ela veio até aqui no Brasil fazer show agora. Ela não parou de fazer show. O Aí- outro, as pessoas não vão conhecer, né? Os jovens não conhecem. The Monkees. I Am a Believer. Não. Hã? Não. I'm a Believer. Acho que aí você se engana, cara. Quê? Qualquer pessoa que teve uma criança nos últimos 15 anos odeia já essa música, cara, porque ela tá no filme do Shrek. No segundo filme do Shrek, cara, não aguenta mais ouvir essa música. Vai. Meu beleza. Sabe por Não. quê? Porque quando eu era criança, tinha um seriado na TV que era o seriado dos Monkees. Que na realidade, para mim, foi uma banda que Era os Beatles americanos. eles foram criados justamente para o seriado, né? E para fazer um contrapontinho ali aos Beatles, né? O The Monkees. E eles tentam fazer um tipo de som meio parecidinho, assim. E pá. Então tinha o seriadinho lá com o The Monkees e tinha as musiquinhas lá. Beleza, legal. É legalzinho. Não pega, né? Pega, ok. Aí o outro aqui, aí já estamos chegando perto. Aqui já chegamos no 5º lugar. Survivor, Eye of the Tiger. Então, eu não vejo essa música como uma música feliz, né? Porque ela me remete ao filme do Rock. Essa era do Rock 3, eu acho. Do Rock 2 ou Rock 3? Mais uma música motivacional, né? Rock 3, é aquela coisa do filme do Rock, né? Sofre, tem problema com a mulher, tem problema com o técnico, aí tá fora do peso, tá despreparado, aí tem que treinar, aí vai na luta, apanha, mas aí no final ganha ou empata.
Então, tá, mas tudo bem. Ela tem uma batida forte, ela tem uma batida marcante que todo mundo. Sim, todo mundo lembra, não Aquele tem como. comecinho dela, principalmente o comecinho, né? Tá, legal. Tá bem. Passa, mas não consideraria a música Happy. feliz, vamos dizer. Aí nós temos em quarto lugar, Billy Joe, Uptown Girl. Uptown Girl. Quem regravou ela legalzinho. recentemente? Era aquela banda que fazia parte o Robin Williams, depois saiu? Como é que era? Os carinha lá, Não. os inglês? Foi regravada essa Não. música recentemente, nos últimos 20 anos. Olha, recentemente. A banda que fazia parte, Robin Williams. Já enterraram o Robin Williams, a banda que ele Robin fazia Williams, parte. Robin Williams ou George Michael? Não, Robin Williams. Ah, tá. Bom, não conheço. Robin Williams. Exatamente. O Robin ator? Williams. Não o ator, o cantor, né? Cantor Robin Williams. Robbie Williams. Tem o mesmo nome do ator, mas é um cantor inglês. Eu não sabia que tinha. Tá, bom. Acho que acho que o nome da banda era Take That. Era aqueles carinha que cantam um lugar chamado Nothing Hill. Eu acho que eles regravaram Uptown Girl. Mas é divertidinha, né? É legal. Aí, terceiro lugar, Beach Boys, Good Vibration. Isso aí é só pra velho, né? Isso é pra quem é mais velho do que eu, né? Isso aí final, anos 60, isso aí, né? Beach Boys é anos 60, Good Vibration. É uma musiquinha, mas eu acho que eles têm uma outra que é mais interessante, que é mais alegrezinha, que eu não me lembro agora o nome. Mas eles têm uma outra que eu acho que é mais alegrezinha do que essa. Essa tem umas coisas diferentes, tem umas sonoridades meio malucas, meio estranhas. Não acho das melhores também. O Beach Boys, mais ou menos também. Passa, né? mas não deixa o cara triste. Se o cara ouvir, tu não vai ficar triste. Não vai ficar triste. Triste não fica. Agora, também vamos fazer uma ressalva, que alguém deve estar falando assim, mas eles estão falando de música que tá em inglês. Não tem uma música brasileira nessa lista. Vamos lá, galera. Mas o cara foi lá na Holanda, né? Foi o cara que fez. Na Holanda, foi contratado por uma companhia inglesa. Lá na Holanda, precisou 21 mil pessoas. Ele não veio no Brasil. Ele não mandou Zoom para ninguém do Brasil para pesquisar. Então. Essa lista não foi feita. Não tem o nome de quem escreveu a lista. Foi o neurocientista lá, o Jolil. E em segundo lugar, ABBA. Dancing Queen. Podia ter 8 músicas do ABBA aqui, né? Porque o ABBA tem umas musiquinhas. Todas são legais. São legais as musiquinhas do ABBA. Dancing Queen, e aí já conversa com a primeira, né? Se a música é Dancing Queen... A primeira que é o concurso. A primeira é do Queen. Don't Stop Me Now. Don't Stop Me Now. Tu nem pensa, nem ousa em botar aquele vídeo, porque ele ficou muito... Os nossos ouvintes não eu achei que tu tava provocando. Olha essa lista aqui. Aí eu falei assim, tem uma aí que a gente já fez vídeo o quê? E tem gravado, a gente cantando. Não. Nós cantando é outra coisa, a gente não tá... A gente tava... interpretando. Nossos ouvintes não merecem isso. Ou nunca mais vão querer ouvir. Ainda bem que isso é um podcast, né? Porque se ver, vão querer furar os olhos. Ou ouvirem também, né? Não. A captação de som daquela gravação não estava muito boa, não faz justiça aos nossos talentos, mas dentro da nossa cabeça a gente estava se divertindo muito quando cantou essa música. É verdade. Porque é uma música divertida. Uma música divertida. O problema é tu acertar a letra, né? Cantando assim na hora. Acertar a letra. A gente sempre sabe a letra, mas na hora que vai cantar, falha a letra. Mas tem uma outra coisa que atrapalha, que você deve notar, que a gente até estava cantando a música, mas aí o Michel começa a ler atrasado, porque ele estava lendo a letra. Aí, pode notar que a gente até estava... E aí ele estava lendo ainda, e a gente já tinha cantado. Aí a gente começa a cantar depois dele, quando ele lê. Aí não deu certo. Então, vamos lá, para a gente... Se tu... Não vamos fazer as 10, mas aqui... A primeira fica, né? Sem dúvida. Fica, claro, com certeza. A do ABBA também fica.
A do ABBA também fica? Claro. Vou dizer uma coisa aqui. Faltou também uma que a gente cantou, que é o Vira. Aí se a gente vamos fazer uma adaptação para as músicas brasileiras. O Não, Vira, bom, cara. mas aí nós tínhamos que fazer a pesquisa aqui no Brasil, né? A gente... Não, mas aí ele entrevistou 2.000 pessoas, a gente tá fazendo só com 2 pessoas. Tá bom. Vira. Nosso rigor científico tá ótimo. Ó, o Vira, Não, cara, mas já o Vira dos aproveitar que Secos e Molhados. Já que tu aproveitar para fazer que tu falou isso, tu me deu o gancho aqui. Faz horas que eu queria comentar isso. Tem uma falinha ali, tem uma fala minha que tem no começo que é da entrada do programa, né? Que diz que esse é um programa sem compromisso nenhum com a verdade, mas sem fake news. É justamente por isso, né? Nós não somos jornalistas, né? Isso aqui começou como um bate-papo de família, né? Era o nosso bate-papo de sábado, de família, a gente ficava conversando. Então, de vez em quando, a gente dá umas bolas fora, né? De vez em quando a gente se esquece, é traído pela memória, ou confunde. De vez em sempre. De vez em sempre. Eu achei que você falou, de vez em quando a gente traz alguém aqui e fala alguma coisa séria. De vez em quando vem alguém aqui e fala alguma coisa séria. E aí a gente troca nome dos caras, que nem agora tu falou de um cara, eu achei que era o ator e tudo mais, e parará. Claro, nós não somos jornalistas, né? Ele não tem um rigor jornalístico. É evidentemente que quando a gente toca uma informação aqui, a gente tenta ir atrás, tenta checar, né? Não que nós não sejamos pessoas sérias, tá? Então, aquele comentário assim, ó, sem compromisso nenhum com a verdade, mas sem fake news, é por isso. É por causa da espontaneidade das nossas falas, muitas vezes, que a gente acaba se traindo e dando bola fora. Não é com má intenção, tá? Sim, isso, vamos lá. Cara. Tanto é que a gente tem rigor científico. A gente quer reproduzir a pesquisa do neurocirurgião aqui com dois entrevistados, no caso, nós mesmos. Não, mas eu até ia falar assim, o pessoal pode mandar nos e-mails, comentários, mas também vou ler comentários, separar, lista. Não, aí também não. É muito trabalho. Mas assim, ó, pra gente não passar toda a lista de novo, que a gente já passou para as pessoas aí. Não, por isso eu falei, não vamos fazer 10 de novo, mas umas top 3, top 5 músicas felizes. Já falamos do Queen. Não se toca. O Queen, do ABBA, e a da Gloria Gaynor. Eu acho que. E da Cyndi Lauper, eu acho que essas 4 são musiquinhas felizes. E para adicionar alguma música brasileira, botamos o Vira aí? Não, eu adicionaria, sabe o que é nessa lista? A que tu me mandou hoje, que eu não conhecia. Como é que é o nome da música? Grace Kelly. Grace Kelly. Mika. É muito boa essa música, cara. Eu não conhecia o cantor Mika, não sabia quem era. E eu escutando a música, só a música, me lembrou muito o Queen. Mas eu conheço tudo quanto é a música do Queen. Não é uma música do Queen, só se é uma música do Queen que eu desconhecia. E a voz me lembrou muito a voz do Freddie Mercury. Aí depois daí eu fui ver quem era o cantor e tudo mais. Daí eu fui até atrás de outra música e vi que que ele não imita o Freddie Mercury, que ele nem tem a voz parecida. Nessa música só que ele lembrou. Ele fala, né? Ele fala num dos refrões que ele queria ser a Grace Kelly, mas ela tinha uma cara meio sombria, né? Que ele fala, uma coisa assim meio triste, uma cara meio triste, e que ele preferiu então ser um pequeno Fred. O Fred, que ele é louco igual, uma coisa assim. Mas o Fred, no caso, que era Fred aqui, o Fred Astaire que fazia o par dançante com a Grace Kelly. Mas vendo o cantor, vendo as outras músicas dele, eu também penso a mesma coisa. Ele está falando da Grace Kelly e seria o Freddie Mercury. Mas pelo estilo da música e do cantor, pode ser que ele esteja falando do Fred, pode ser também o Freddie Mercury que esteja fazendo uma referência. A música depois fui ouvir a guitarra também, sabe? Tentei ouvir a guitarra e tudo, ela ficou parecida com o Queen. Parece uma música do Queen, sabe? Parece que o cara pegou e disse, vou fazer uma música do Queen sem o Queen aqui. Legal, eu botaria essa aí, eu gostei dessa música. E que ela deu uma sumida. E ele tem um trava-língua, que ele fala, né?
I can be blue, I can be green, I can be na, 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 I can be na, 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 Bota na, essa na, na. música aí para os nossos ouvintes Vou- escutarem. Já tinha. Já que eu baixei ela já? Ah, não. Ah, tem que ver. Ontem eu baixei as músicas do nosso colega aí, o Fernando Mendes, Mendes, mas ele definitivamente ele não consegue entrar nas músicas mais é divertidas. verdade, coitado. A menina da cadeira de roda. Se é para botar música divertida, Anjo. né? Tem o nosso amigo Ah, Leozinho, né? O Léo Jaime é um cara para ter música divertida, que é legal. E aí, ó, Léo, tamo junto aí, espero que esteja nos escutando aí. A gente curte as tuas músicas aí, tá, Léo? Sônia! Tem um monte de música divertida do Léo Jaime. O Léo Jaime é um cara que faz música divertida. É isso, ó. É aquilo que o cara falou ali. Uma letra positiva, um ritmo legal e acorde longo, Uma que tem eles são chatinhos, né? Mas eu gosto, é aquela do Skank, aquela, vou deixar a vida me levar pra onde ela quiser. Essa é uma música que movimenta as pessoas, que de repente é uma música que porque é como fala ali na reportagem, né? No começo, tu não leu essa parte aí, tu não leu essa parte para os nossos ouvintes, mas na reportagem fala o cara começa se desculpando com a Adele, né? A Adele que nos perdoe, mas às vezes tu chega cansado de casa, chega do trabalho em casa cansado e tu quer ouvir uma música divertida, né? Tu quer uma música e aí a pesquisa é tipo assim, a música que te faz pensar que a vida é boa, sabe? Sabe? Uma música leve, uma música que te anima, uma música que te deixa mais para cima. Assim. Eu acho que essa era a intenção em fazer essa lista aí. Concordamos com algumas, com outras não, mas tá bem. Tá legal. Não é ruim, de qualquer forma eu fiz uma playlist. Então, peraí que deixa eu tirar aqui, deixa eu anotar aqui, não colocar a menina da cadeira de rodas para encerrar o programa. Tampouco a música Índios, do Legião Urbana. Não. Porque daí o programa não encerra, né? Aí se o programa tiver 1h30, vai ficar com 2 horas. Não. Vamos terminar com o Mika. O Mika. Grace Kelly, muito legal. Musiquinha pra quem não conhece. Aí, deixar uma... Eu não conhecia esse cara, velho. Nunca tinha escutado falar. Nunca na minha vida. E ele tem uma outra música que é muito mais famosa que essa. É uma que é meio assim, parece um estilo de... Parece meio uma disco, aquela... É uma mistura de disco com New Age, talvez. Seria aquela... Relax, take it easy. Eu ouvi essa música, mas essa outra eu achei mais legal. Essa Grace Kelly eu achei mais legal. Mas essa música fez bastante sucesso no rádio. Eu lembro quando eu mudei pra cá nos anos 2008. Essa música parece que é de 2006. 2008, tocava pra caramba essa música. E tu vê, é um cara novo, né? Ele tem 30 e poucos anos, 36 anos. Então, quando ele fez esse sucesso aí, ele tinha 20. O episódio passado a gente falou dessa polêmica aí do Mac Picanha. Não é possível, os caras fizeram uma CPI por causa disso, cara. É muito ridículo, cara. Puta que me pariu, com tanta coisa séria no Brasil. Então deixa eu te contar coisas aqui da terrinha, então. Os caras... Conte! Tem um X aqui que é chamado de X-calota, né? Porque tu sabe que o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, é mundialmente famoso pelo tamanho do seu cheeseburger, né? Mundialmente Mundialmente famoso. Tu vai em qualquer outro lugar... Todo mundo não fala disso. Só se fala noutra coisa, que nem diz o... Só se fala de outra coisa. Da fronteira. O que é o guri de Uruguaiana que diz só se fala noutra coisa. Não, mas qualquer lugar o cheeseburger é um negócio... Eu achava que ele era mundialmente famoso. Não. Para quem está nos ouvindo e não é X coraçãozinho de galinha. Para quem não é do Rio Grande do Sul e está nos ouvindo agora, imagina um cheeseburger. O cheeseburger tem o diâmetro menor do que um pires, né? É um diâmetro pequeno. Tem
Pois bem, um cheeseburger aqui no Rio Grande do Sul, em média, ele tem uma circunferência maior do que o do Pires, ele quase cabe num prato normal. Tá? Então, e aí, como aqui o pessoal gosta de exagerar algumas coisas, já tem esse X que é grande, aí os caras fazem um X maior ainda, cada um quer fazer um X maior do que o outro, para dizer. E aí tem um que chama-se calota, é conhecido o X aí, o X calota. Aí tem o... Que é 2 massas de pizza, aí, não, 2 discos de pizza. não é por calota. Aí os caras botaram um esclarecimento aí, para dizer, o nosso X não contém uma calota de carne. Ele tem esse nome só por causa do tamanho dele, por causa que a circunferência é grande, então ele é apelidado de X calota, mas não contém calota de carne. Para debochar do Mac picanha aí, né, que não tem picanha na carne. Elas também. Mas, meu amigo, vamos lá. Né? O brasileiro tem que ser estudado a sua ingenuidade. O preço da carne está nas alturas. As carnes mais simples estão muito caras. Como é que o cara vai achar que, neste momento, uma lanchonete, uma marca internacional, que já vende seus produtos muito mais caro do que um outro cheeseburger normal, né? Já é mais caro e é um trocinho pequenininho, né? Do tamanho de uma xícara, a circunferência, vai agora, nesse momento em que a carne está com o preço nas alturas, fazer um cheeseburger com a tal da picanha, que é a carne mais cara do mercado atualmente. Por favor, né, amigo? Por favor. A mesma coisa é o seguinte, mês passado, mês retrasado, o governo anunciou aí que ia fazer a liberação dos dinheiros, das pessoas que tinham dinheiro esquecido em conta bancária, e que isso dava não sei quantos bilhões aí, e que as pessoas ia abrir um site para consultar lá, para as pessoas resgatarem esses dinheiros que tinham ficado esquecidos em contas bancárias. Meu amigo, as pessoas... Tinha gente que achando que ia poder trocar a geladeira. Vou reformar a casa. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Num delírio que afronta qualquer bom senso. E aí eu vi umas colegas falando, eu tenho só 64 centavos, eu tenho 20 e poucos centavos. E eu disse, mas presta atenção, tu é pobre. Quando na tua vida tu te deu ao luxo de esquecer algum dinheiro? Passou a vida inteira futricando os bolsos no armário para ver se achava uns 5 pila esquecido dentro do bolso. O máximo que pode ter te acontecido é um dia achar uma nota de 20 que estava esquecida num bolso de um casaco há um ano. Agora, esquecer dinheiro do banco, não, porque está sempre correndo atrás da máquina, está sempre sem dinheiro, está sempre te faltando dinheiro. Como é que tu acha na tua cabecinha iludida que tu deixou um dinheiro vultuoso alguma época da tua vida que tu estava bem e não te lembra, esquecido num banco para hoje tu poder comprar uma geladeira ou tu reformar tua casa, animal? É mais fácil. O pessoal acredita em outras vidas passadas. É mais fácil tu estar devendo pro banco. É mais fácil tu ficar devendo dinheiro pro banco por uma conta que tu foi fechar lá e não fechou. E deixou ela aberta lá e eles ficarem te cobrando as taxas e tu tá devendo até a alma, do que tu ter o teu dinheiro esquecido lá no banco, né? E se ficou alguma coisa, é uma coisa residual do residual, que depois de tanto juro e correção monetária, hoje está na casa dos centavos, né? 64 centavos, R$1, R$10. Teve gente que conseguiu R$10 aí. Mas esse é um cara que em algum momento da vida teve meio frouxo de grana, que pode esquecer, se dá o luxo de esquecer R$1 na conta do banco. Então, se as pessoas param para pensar e usam um pouquinho da lógica, elas não caem nessas esparrelas aí, né? Nessas coisas. Tinha gente, ele ficaram decepcionado. Tinha gente que ficou triste, que achou que ia comprar geladeira, que ia comprar o dinheiro esquecido. Não, achei que tu ia falar que gente ficou triste com o McDonald's também. Pensei que tu ia voltar. Não. Agora, mas uma coisa falou, desculpa, tem que estudar a ingenuidade do brasileiro? Não, tem que estudar
como o brasileiro é conivente com gente tentando enganar eles e eles acham engraçado e deixam passar. Porque é óbvio que não vai ter pedaço de picanha, nem triturado, nem nada, num sanduíche desses. Claro. Entendeu? Ó, por exemplo, quando nos Estados Unidos eles lançam o McRibs, não tem como você comparar a costela de porco com uma peça de picanha, né? Sim. Por mais triturada que seja, a carne é mais barata Sim. que a outra. Então, pô, pessoal, por favor, né? Pelo amor de Deus. O golpe tá aí que quem quer. É a ganância. As pessoas são A ganância. Aliás, isso é um assunto sério, né? A nossa nação, ela é toda movida pela ganância. Nós temos o sentimento de ganância, né? De ganância e de querer se dar bem com tudo. A própria religião, né? Vamos combinar. As pessoas são religiosas, elas não são devotas por nada, né? Principalmente o nosso querido cristianismo aqui, do Piniquim, né? Em que as pessoas elas querem recompensa. Elas vão na igreja e elas se dizem cristão, não é para se doar para os outros, não é para fazer nada em prol dos outros, não. É em prol de uma recompensa. E isso está cada vez mais gritante. Eu estou falando de uma maneira geral, de praticamente todas as religiões. As pessoas só são fiéis por uma questão de recompensa. Qual a recompensa melhor, né? Então, e aí eu não estou falando da religião específica de ninguém, mas estou falando da grande maioria das religiões. Dependendo, tem vieses diferentes e tudo mais, mas a grande maioria das pessoas que estão lá dentro, ou é. Alô? Sim, tô Tá. aqui. Então, voltando. Ou a questão é social, né? As pessoas estão lá dentro de uma igreja, de uma coisa por causa do convívio social, mas a maioria das pessoas é porque elas querem uma recompensa. Elas querem uma recompensa de Deus. Elas querem que Deus abençoe elas querem que Deus ajude elas querem ser o melhor do que os outros. E eu sou superior aos outros porque eu sou filho de Deus, porque eu sou escolhido por Deus, porque eu sou do povo de Deus, porque eu sou privilegiado, porque se eu estiver procurando um papel específico, for na papelaria e estiver lá, eu vou dizer que Deus é bom. Enquanto a velhinha que está indo trabalhar lá está sendo assaltada, aí Deus não é bom. Enquanto o outro está morrendo lá na enxurrada da chuva, aí Deus não é bom. Entendeu? Quer dizer, Deus é bom só para mim, para minhas causas supérfluas. E assim a gente traduz isso para toda a nossa vida, né? Por que a gente não tem uma cidadania definitivamente estruturada? Por que a gente não entende o Estado? Por que a gente não entende o que é público? Por que tem um monte de pobre que é favorável à privatização? Privatização da educação, privatização da saúde. O cara não tem dinheiro para nada, mas ele acha que é bonito, porque se ele tiver um pouquinho a mais, ele não vai querer o público, ele vai querer o privado, porque aí ele tem a sensação de que ele é melhor do que os outros, de que ele tem um privilégio e tudo mais. Então a gente tem essa sensação de ganância, a gente tem essa sensação de querer ser melhor do que o outro, né? De querer estar acima do outro, né? Então quando a gente vê um programa social, um benefício social, mete o pau, né? É tudo vagabundo, é tudo mais. Então quer dizer assim, não me apeno nem um pouco com o sofrimento do outro, mas eu quero ter vantagem. Tá? Olha, esse auxílio emergencial aí que deram de 600 pila, o que teve de gente que não precisava disso e que para isso não faria diferença nenhuma na sua vida e foi lá tirar só por uma questão de ganância, só por mau caratismo e safadeza, né? Então a gente tem essas marcas, infelizmente, na nossa sociedade aí, de querer estar acima dos outros, de querer se dar bem, de querer ter privilégios, de querer... E aí, muita gente, em função disso, cai, né? Aliás, os golpistas, eles trabalham justamente... O golpe, ele só é bem sucedido por causa da ganância da vítima, né? A vítima tem um desejo de querer ganhar fácil, de querer ganhar e tomar uma vantagem em cima de outro, e por isso mesmo ela é golpeada, né? Muitas vezes. Claro, tem golpe agora que os caras estão se sofisticando, que estão enganando e iludindo a boa-fé das pessoas sem ser uma questão de ganância mesmo, né? Roubando dados e coisas assim. Mas a maior parte dos golpes clássicos, ele trabalha com a ganância da vítima, né? O interesse da vítima em querer uma coisa que não existe, que não é factível, né? E que se a pessoa parasse para pensar,
se raciocinasse, ia ver que não existe, é conto de fada, né? Vou ter 300% de lucro É, no investimento. é. Mas então tá, meus amiguinhos. Espero ter ficado contente com essa última fala nossa. Então, olha aqui, ó, já vamos deixar um recado aí para quem vai ouvir este programa durante esta semana, que nossos ouvintes fiéis aí, que já são apaixonados pela nossa voz e que quiserem ver a nossa bela figura, os nossos lindos rostinhos, estaremos sexta-feira que vem no canal no YouTube, canal Professor Léo Prado, no programa Cineminha com os Amigos. E aí nós estaremos debatendo o filme que a gente ainda não decidiu aqui, mas vai ser um dos dois. Mas a gente já deu várias pistas aqui nesse episódio. Vai ser um dos dois, ou vai ser o Marighella, ou vai ser o Abissão. Não diga nomes, não diga nomes. A gente deu pistas, a gente deu várias pistas. Vamos ver se vocês conseguem pegar as pistas aqui. É que se a gente erra depois e pega outro filme... Não tem problema, os dois filmes são bons, a pessoa não vai perder tempo se ver esses dois filmes e aí depois nos assistir na sexta-feira lá no canal do Léo Prado. O Léo, que é um cara que volta e meia aparece aqui no nosso programa também. A gente faz uma troca aí, de vez em quando a gente vai no programa dele, de vez em quando ele vem no nosso. Tu já já assistiu todo o Mandalorian aí pra começar a ver o Boba Fett? Não, eu só posso ver de 15 em 15 dias. E essa semana pulou, né? Porque é Dia das Mães e o lance da Covid também. Eu não vou pegar o Arthur esse final de semana. Então, vai atrasar um pouco mais ainda, só a semana que vem pra mim. Porque semana que vem a gente tem que trazer um fã de Star Wars aqui pra gente falar sobre o Obi-Wan. Obi-Wan que vai estrear no mesmo dia que o Stranger Things, dia 28 de maio, tá? Nesse meio tempo, eu sei que a Cláudia não gosta de filme ou coisa da Marvel, mas tem um seriado, cara, que tá muito legal na Disney, do estúdio Marvel, mas não tem nada a ver com os heróis da Marvel, é só produção da Marvel, tá? Que se chama, acho que em português tá o Cavaleiro da Noite, da Lua, em inglês é Moon Knight, é um cara todo de branco, assim. Vou procurar. Cara, é com esse ator que ele é o Oscar Isaac. Tu lembra do Ex Machina? Lembro, que a gente comentou lá no cineminha. O que é o que faz o milionário. Sei. O Nathan. O Nathan. Sei. O que inventa a inteligência artificial. Sabe quem é esse ator? Sim, sei. Ele é muito bom ator, cara. É com esse cara. É com esse cara. Vou indicar para a Cláudia ver. Não, tu também vai gostar. Tá bem? Porque ele vai nessa pegada de egiptologia, eu não posso dar spoiler, senão vai estragar. Mas ele começa completamente louco, assim. É um cara que ele acha que ele tem problema para dormir, que ele é sonâmbulo, mas tem alguma outra coisa acontecendo quando ele dorme. Vou ver. Tá bem legal, cara. Tá na Disney. Disney. Vou ver se já lançou aqui, né? Não, sim, é lançamento mundial. Então tá, então eu vou procurar. Eu quase terminei de ver ontem à noite. Faltam alguns episódios ainda. É muito bom, cara. Então é isso aí, amiguinhos. Voltem a usar máscara, quem parou de usar, sigam se cuidando. A pandemia tá voltando a pegar. Espero que todo mundo tenha seguido nosso recado, regularizar a sua situação eleitoral, né, para a gente resolver as coisas esse ano. Isso aí. Certo? Isso aí, amiguinhos. Escutem músicas felizes aí, fiquem felizes aí esta semana, ouvindo músicas divertidas. Um abraço a todos. E quem quiser mandar alguma recomendação de música pra gente, pode mandar aí pelo a hora do Saldanha, @gmail.com pra gente, mas tem que ser música alegre, tá? Não música triste. Isso aí. Um abraço a todos. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, pessoal. Apertou. Tchau, pessoal.